sejam muito bem-vindos ao Despertamente, um podcast sobre autoconhecimento, saúde, bem-estar, com convidados especiais, trazendo desde uma visão científica até uma visão holística sobre assuntos importantes. O Despertamente é um podcast para te trazer ferramentas, para te ajudar na sua busca, no seu despertar. Então, vem com a gente! Hoje estamos aqui chegando no nosso 6º episódio e trouxemos novamente Cláudio Mello, nosso convidado especial que veio aí nos 2 últimos episódios, em que a gente falou muito sobre meditação, o poder de estar presente no aqui e agora, sobre mindfulness. Então, a gente começou essa série de 3 episódios, primeiro falando um pouquinho sobre meditação, desmistificando algumas dúvidas e mitos que as pessoas têm. Falamos sobre mindfulness, falamos bastante sobre o que é mindfulness. E no último episódio a gente trouxe, algumas sugestões de práticas de mindfulness para serem inseridas no dia a dia. Então, são coisas muito simples. Se você não escutou o episódio anterior, eu sugiro que você volte 2 episódios para acompanhar aí essa série, que um episódio emenda no outro e é muito bacana, tá? Então, hoje estamos novamente aqui com Cláudio Mello, que é professor de meditação, de sound healing, terapeuta holístico, que veio aqui nos ajudar a finalizar esse tema tão importante. E hoje, eu já vou já falar sobre o tema que nós vamos falar. Vão ser muitos assuntos, mas a gente vai começar falando sobre um tema muito sério, muito importante, já que entramos aí em setembro. Então, falaremos hoje no nosso episódio sobre diversos assuntos, mas antes eu quero começar falando sobre o Setembro Amarelo, né? Entramos no Setembro Amarelo e ainda bem que hoje em dia a gente tem esses temas, para trazerem essa conscientização aí para a população. São temas muito importantes e o Setembro Amarelo é um mês de conscientização à prevenção do suicídio, tá? Um tema também cheio de tabus, que muita gente não quer, às vezes, nem falar. Então, essas campanhas vêm para ajudar a colocar força num assunto que, principalmente esse tema, precisa muito ser falado, tá? Então, começaremos falando um pouquinho sobre a conscientização e como a meditação, como práticas de mindfulness podem ser ferramentas super importantes, podem ser excelentes aliadas, nessa prevenção. Lógico que além de apoio psicológico, apoio médico. Então, quero começar aqui, gente, falando de uns dados importantes, que eu vou dar aqui uma olhadinha na minha cola, Então, Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Foi criada em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. A campanha tem como principal objetivo abrir um diálogo sobre saúde mental, quebrar o tabu em torno do suicídio, promovendo a conscientização sobre a importância de buscar, assim como oferecer ajuda, tá? Então, eu vou trazer alguns dados aqui, ó. O suicídio é um grave problema de saúde pública e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente, sendo uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida, o que representa aproximadamente 12 mil mortes por ano. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas devido ao acompanhamento e apoio. Então, antes de entrar no assunto, eu quero trazer aqui um canal super importante. Então, quando a gente fala de suicídio, é importante vocês saberem que podem oferecer apoio emocional e psicológico. E existe um centro, o Centro de Valorização da Vida, que está aí disponível através do número 188. É um atendimento por telefone, que depois pode passar para o e-mail ou chat online. Então, é importante, quando vocês puderem compartilhar ou souberem de alguém numa situação em que vocês sintam que seja importante um apoio, lembrem desse número, tá, gente? Número 188, tá?
É atendimento gratuito, sigiloso, 24 horas por dia, tá? E é isso. E aqui, já entrando no nosso tema, falamos de um assunto sério, tenso, mas quando a gente busca que ferramentas podem ser importantes para ajudar uma pessoa que esteja em uma situação de risco, lógico que, primeiro de tudo, gente, apoio médico, apoio psicológico, mas uma das principais ferramentas de apoio nessa busca é mindfulness, é a meditação. Então, a gente vai começar o nosso episódio falando da ligação e de como essas ferramentas, que foi o tema aí dos nossos 2 últimos podcasts, podem ajudar. Mas antes, deixa o Cláudio se apresentar do jeito dele, que eu apresentei aqui. Deixa ele falar, se apresentar para a gente começar. Cláudio, muito bem-vindo. Obrigada novamente por estar aqui no Multi-Estúdios com a gente, no Despertamente, trazendo seus conhecimentos, compartilhando aí com o pessoal tanta informação necessária, né? Bem-vindo, se apresenta para a gente. Olá, Bianca. Prazer estar aqui com você de novo, nessa nossa parceria que vai se consolidando e sempre muito feliz em poder estar contribuindo de alguma forma com as pessoas, de uma maneira positiva, esclarecedora, porque eu acho que, assim, o conhecimento liberta. Com certeza. E a gente não pode ignorar, porque, assim, a ignorância não é o fato só de você não saber sobre um assunto, mas é ignorar, de fato, algo que você não quer enxergar. Então, eu venho, já trabalhando há alguns anos nessa área de saúde e bem-estar, Como nas minhas palestras, reuniões, eu conto um pouco dessa minha história de ter trabalhado no mercado corporativo, de muita pressão, cobranças, e que muita gente vai adoecendo, E aí, fazer uma transição de carreira, justamente porque passei por situações de saúde por conta dessa pressão, de algo que a gente acha como uma felicidade e que, na verdade, está adoecendo e a gente não percebe. A gente ignora. E quando você ignora a sua saúde, você ignora o seu contato, o seu cuidado, aí tudo fica mais difícil. Então, sim, com certeza. A partir desse momento que eu deixei de ignorar o que acontecia comigo, eu passei a ter uma conscientização maior sobre o que havia na minha vida. E aí vem a mudança, Então, poder ter essa influência, ter essa participação na vida do outro é algo que, assim, me traz contentamento, sabe? É algo que me preenche. E temos aí um Setembro Amarelo, que é um mês em que tem um marco para um cuidado com a saúde mental, visto a consequência de um descuidado acarretar em algo extremo, que é o suicídio, é algo que, assim, é uma referência. Mas esse cuidado ele tem que acontecer ao longo do ano. Sim. Porque não é algo que eu só posso olhar em setembro. Eu tenho que olhar dia a dia. Lógico. Sabe? Sim. Então, a gente ter esse encontro em setembro se faz mais do que necessário. Sim. Eu falei sobre a importância dessas campanhas, mas é super importante isso que o Cláudio falou, O olhar é sempre. Mas é porque, alguns anos atrás, gente, não era nem falado, nem comentado. E quando a gente fala de suicídio, suicídio já é um estado mental... Não, desculpa, gente, já é um estágio final de um adoecimento, da saúde mental, que provavelmente já demonstrou ali alguns sinais e que, às vezes, a gente ignora por conta de, nossa, eu preciso seguir aqui, eu preciso seguir no meu trabalho, e como o Cláudio falou, é ignorar ali algo que está gritando, A gente vai deixando para trás. É algo que, quando chega ali o suicídio, já é uma etapa final de uma saúde mental totalmente adoecida mesmo, E também, outra coisa muito importante de se falar é o tabu em cima disso, a vergonha. Então, antes daqui do podcast, a gente estava conversando, e acho importante a gente trazer essa conversa para cá. Quando eu estava conversando com o Cláudio, aí ele falou, nossa, sente uma dor de estômago, Já pode até falar, Cláudio. Sentiu uma dor de estômago, o que a gente faz? Toma um remédio.
toma um remédio, sentiu uma outra dor, a gente procura ajuda. Mas quando é algo, né, que não é ali tão físico, né, tá ali mais na mente, a gente não procura, né? E tem essa questão da vergonha, que é muito forte, né, Cláudio? Eu acho que muita É, gente acaba sendo um tabu. Então as famílias elas não querem olhar para isso. nem falar sobre isso Não quer falar abertamente, sobre né? isso, né? Sabe, como tem doenças que quando você recebe o diagnóstico, você não quer falar, você não quer nem mencionar o nome da doença, né? Só que aí vem a ignorância. Eu quero ignorar um problema. Só que não tem como jogar isso para debaixo do tapete. E a gente percebe que, assim, se você tem um problema de estômago, você fala que você vai num gastro. Se você está com a visão falhando, você diz que vai no oftalmologista. Mas se você está passando por um problema mental, emocional, você não fala abertamente que É. você precisa de um psiquiatra. Até porque isso começa conosco. Eu tenho o meu tabu. Eu não quero, eu não posso ter esse problema. Por quê? Porque há um preconceito e eu já imagino que as pessoas vão me tratar de uma forma diferente. Já pensa no julgamento, porque a gente está sempre pensando muito no que os outros vão pensar, Sim, né? dentro das E, empresas, a gente não fala porque você tem medo da demissão. E uhum. eu vivi isso na pele. Porque quando eu também tive o meu problema, e aí eu dividi o que eu estava passando, 2 meses depois eu fui demitido. Você abriu o jogo de Entendeu? tudo. Então, assim, eu quis ser sincero do que estava acontecendo, sabe? Sim. Então, o que a princípio pareceu um acolhimento, na verdade, ali, né? Tanto que, assim, 1 ano depois, me chamaram de volta. Ou seja, quando eu fui demitido, não foi por uma incompetência, não estava entregando. Foi por estar com a saúde Foi mental porque, debilitada. né, aparentemente não quiseram arriscar de eu dar algum problema, né, e Precisar ficar comprometer a afastado. operação. E nunca tive nenhum atraso, problemas, nada. Entreguei sempre aquilo que me foi pedido. Então, eu sei como as pessoas se sentem dentro de um trabalho, dentro da empresa onde elas estão, e elas estão passando por algo assim. E aí, como é que eu vou falar? Porque se eu falar, pode ser que eu seja demitido. E Sim. aí, mais uma vez, você ignora, você guarda, porque você precisa ser resiliente. Você só potencializa algo que está ali, uma ferida que está ali gritando, né? Isso é muito sério, porque além de acontecer isso no ambiente de trabalho, pode acontecer também no seu lar, né? No ambiente Sim, familiar. Então, é realmente um assunto bem polêmico, porque as pessoas não vão se sentir à vontade, né? Por isso, eu quis reforçar a importância, né? Do apoio, do acolhimento. É, sempre reforçando a importância, gente, tá? Do apoio psicológico, do apoio de um médico, um psiquiatra. Mas como o nosso assunto aqui, a gente está falando sobre meditação, sobre mindfulness, que é o assunto que a gente domina, que a gente estuda, que o Cláudio é professor, né, nessa área e tem toda aí a sua bagagem também com essa vivência na vida dele, a trajetória dele, né, que já é também aí um ensinamento para a gente. A gente quer poder compartilhar um pouquinho, que eu já vou engatar aqui para conversar sobre uma nossa primeira pergunta, assim, né, Cláudio, de quais os impactos, né, positivos, né, que contribuem, né, nesses casos, principalmente, né, de suicídio, que a meditação e o mindfulness são indicados ali como uma ferramenta mesmo de apoio, né? sim. A meditação, ela começa a trazer um olhar interno e uma boa convivência, uma convivência pacífica com as suas emoções, com as suas questões. Você vai tirando essa coisa externa, né, daquilo que te incomoda, de como eu imagino que o outro está me vendo. Porque, assim, o ansioso, ele está pensando em um monte de coisas, criando N problemas, sofrendo muito mais por imaginação do que de Sim. fato do que está acontecendo. E a pessoa que está nesse processo, ela dá sinais. Não é assim, você acordou e você comete um ato extremo. Não, Uhum. isso é ao longo, sabe, de anos às vezes. E a pessoa está ali dando sinais. Você está ignorando. Então, quando você começa numa prática meditativa, você começa a tirar esse olhar de fora,
a olhar para você, Sim. tirando essa cobrança de uma perfeição, de que eu tenho que entregar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que ser Eu tenho que aprovado. ser aprovado pela. A gente falou muito isso nos primeiros episódios, sobre essa aprovação do outro que a gente, né, acaba colocando isso como uma prioridade, né? Que no Sim, caso. a gente fica num processo de comparação. Eu me comparo com o outro. E aí eu vejo o outro como um objeto, uma referência, e eu tenho que me encaixar naquele modelo. E hoje em dia ainda tem um agravante, que tem o outro rede social, né? A comparação que já era extrema, assim, na vida, no dia a dia, no cotidiano, em ambiente de trabalho e ambiente social. Hoje em dia ainda tem esse agravante dessa comparação que ficou maior e mais intensa por conta aí das redes sociais, né? Que eu Sim. acho que... Então, quando você começa numa prática, né, e a prática já diz, é algo diário, que é importante, né, como um exercício físico, como uma boa alimentação. Não adianta comer salada uma vez no mês. Não adianta ir à academia de 20 em 20 dias. Não, isso precisa ser incorporado ao seu dia a dia. Sim, Então, no episódio anterior, né, a gente falou sobre assim, como que você cria essa prática. Ora, pegue algo que você já faz todos os dias e acrescente ali 2 minutos de uma prática meditativa. Porque aí você, mais facilmente, você cria esse hábito. E aí você começa a silenciar todos esses pensamentos intrusivos que vão chegando para você. E aí, em pouco tempo, de acordo com a sua frequência, você começa a minimizar esse sofrimento que você está sentindo. sim. Exatamente, gente. Isso que o Cláudio falou é super importante. E hoje em dia, né, com os estudos, né, mais Aprofundados. aprofundados, né? Em mindfulness que eu queria falar, na verdade, né? Porque a gente fala meditação, mindfulness, mas é porque mindfulness tem umas práticas bem pontuais que são muito simples e fáceis de ser aplicadas no dia a dia. E a gente fico repetindo aqui, porque quando a gente fala de meditação, ou seja, de mindfulness, eu queria que as pessoas tirassem mesmo essa ideia de que cruzar, sentar naquela posição, sentado. A gente já falou isso em todos os episódios, né? A gente está querendo falar aqui de uma expansão da consciência, entendeu? Por isso que o Cláudio toda hora traz essa questão da aceitação, o não julgamento. Tudo isso, gente, está dentro, faz parte, tá? Dos estudos da meditação, das práticas de mindfulness, a gente aprender, né? A fazer ali um momento sem julgamento, a ser observador de si mesmo. Então, esquece aquela ideia de que, sabe, meditar, tem que estar lá no incenso, perna cruzada. A gente quer trazer aqui ferramentas de uma expansão mesmo da consciência, conseguir expandir e ver além, e principalmente ver a si mesmo, né? Parar de ter essa visão preocupada do que os outros estão pensando, porque a comparação adoece a gente, a busca pela perfeição adoece a gente. Então, como diz, né, o Thich Nhat Hanh, o sininho, tocou o sininho na mente, o sininho da meditação, para te lembrar, calma, volta, né? Não deixa a sua mente aí se perder por aí. E, entrando já nesse assunto, eu queria falar mais de práticas de mindfulness. Alguém já ouviu falar da conexão da autocompaixão e mindfulness? Existe uma ligação, tá, gente? Existem práticas, né? Que eu vou pedir para o Cláudio contar aqui um pouquinho para a gente da meditação, autocompaixão. Isso está inserido no mindfulness como? O que a autocompaixão tem a ver? Conta aí um pouquinho, Cláudio. Olha, se a gente pega ali a palavra compaixão, ela vai estar mais ou menos explicada assim. É o ato de você ter a simpatia pelo outro e querer, de alguma forma, minimizar o sofrimento dele. Então, a compaixão é um pouco assim, de empatia, de você se identificar, de você se colocar no outro e, de alguma forma, você ajudá-lo. A nossa autocompaixão é justamente o quê? É você ter um olhar amoroso em relação a você. Porque a gente se cobra muito.
É bem difícil, né? A gente, Quem né? aí tem esse olhar gentil e amoroso com Pois si é, mesmo? porque a gente tem falado muito sobre a cobrança externa, mas essa cobrança interna é muito forte, porque Muito você tem que forte. fazer mais, você tem que fazer melhor. Isso muitas vezes começa desde a infância, pais que querem se realizar pelos Pelos filhos. filhos. E aí a criança que talvez seja, sabe, de um outro esporte ou não seja do esporte, não seja do balé ou seja do balé, e aí os pais querem se realizar nessa criança. Então você já começa a se cobrar, a fazer algo. Então, eu tenho que ser o melhor profissional. Porque assim, precisamos, lógico, buscar uma excelência naquilo que a gente faz, mas isso não pode me adoecer. Tem que ser algo que eu faça com prazer. Exatamente. E eu acho que, assim, a melhor forma de você identificar se você tem prazer naquilo que faz é pensar: se eu ficasse rico da noite para o dia, eu continuaria fazendo isso, Isso é uma excelente reflexão, né? sabe? Per- Então, você já olha que, assim, sim, eu continuaria, porque é algo que me traz prazer. Eu Sim, faço com vontade, eu não faço porque eu tenho que provar algo. Então, quando você começa a ter uma compaixão em relação a você, é isso que mindfulness traz quando você começa a não se comparar, quando você começa a se aceitar. Porque somos feitos, muitas vezes, de extremos. Eu sou muito bom nisso, mas eu sou péssimo naquilo. E ok, está tudo bem. Eu posso minimizar um pouco naquilo que eu não sou bom, consigo fazer um pouco melhor. E o outro, eu não preciso ir até um limite, sabe? E ultrapassar esse limite. Que, é, que uhum, vem, né, numa palavra que começou, sabe, a ganhar força, que é essa resiliência, é. sabe? Só que é uma resiliência que as pessoas estão Levando, caindo no burnout. é, Por quê? Porque elas extrapolam, tudo é sempre o extremo, ou ela faz tudo muito, ou ela não faz nada, e traz esse cansaço. Então, você ter esse olhar é quando você, dentro da prática do mindfulness, você apenas observa a vida como ela é. É observar. Chegam os barulhos, os ruídos, o que você está sentindo, você apenas observa. Você não sim, está julgando, você não está cobrando. sim. É um cultivo, né, do amor próprio. Isso deveria ser ensinado desde, né, você falou aí das crianças, essa cobrança extrema começa a vir mesmo, né, na infância e, enfim, essa parte também da escola, dos estudos, né, ali já começa a comparação. Resultados, notas. Exatamente, né. Existem, né, escolas, enfim, hoje em dia, né, tem gente trazendo aí à tona mais um pouquinho desse olhar, mais amoroso, né, com as crianças, não serem ali ferramentas, né, de mas enfim, gente, tudo que vem aí, né, fica enraizado, é muito difícil, né, você quebrar completamente um histórico aí de séculos, né, enfim. Mas esse cultivo do amor próprio, né, que existem práticas, né, de mindfulness que trabalham, né, são exercícios, práticas meditativas que trabalham, né, esse cultivo. E é muito bonito, gente. Vale a pena ter curiosidade para se aprofundar, participar e entender, né, principalmente o que eu estava falando aqui no início, desmistificar aquela ideia antiga de meditação, ou quem não sabe exatamente o que é mindfulness, ter essa curiosidade mesmo, porque é muito bonito a gente começar a ter esse olhar mais para dentro e menos para fora. É ali que a gente vai, né, se curando, tendo um olhar amoroso também, muito sobre a nossa luz e sombra, né? Porque quando você fala muito dessa performance e tal, a pessoa está querendo ali só olhar a luz e escondendo a sombra, mas só tem luz porque tem sombra. Então, não só tem sombra porque tem luz, uma depende da outra. A gente tem um episódio aqui também no podcast em que a gente fala, né, dessa luz e sombra, acolher a nossa sombra, acolher que a gente tem, né, os nossos defeitos e que ali a gente só quer ter perfeição. Isso vai levar a uma exaustão, um adoecimento, sabe? Então, nesse episódio, estou abrindo um pouquinho mais do leque de práticas que existem dentro de mindfulness e já vou passar aqui para uma próxima, né? Já que a gente está falando nesse assunto, também tem uma prática para a gente cultivar a gratidão.
E aí a gente fala, ai, gratidão. Já tem o pessoal que fala, ai, não aguento mais, né? Porque usaram gratidão como obrigada, né? Não sou a favor disso. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão é uma palavra séria, é um assunto sério. Hoje em dia é estudado cada vez mais, né? Muitos estudos se aprofundando na transformação que a gente pode ter, numa melhora mesmo, em vários níveis, né? Emocionais, enfim, de quando a gente começa a cultivar essa prática da gratidão. Então, eu vou pedir para o Cláudio falar também um pouquinho do que tem essa conexão aí de mindfulness com gratidão, meditação. O que é esse bolo doido aí, que traz a gratidão no meio, que tem um pessoal que já tem, né? Ai, não aguento mais ouvir gratidão, porque usaram gratidão como vírgula, como obrigado, como ponto. Mas existem aí estudos em cima da prática, desse cultivo da gratidão, que são muito interessantes. A gratidão, ela ativa partes no nosso cérebro que gera uma sensação de bem-estar, de prazer. Então, quando você se sente grato de fato, fugindo, né, dessa positividade tóxica, você tem uma sensação de melhora em você, no seu astral, como você vê a vida. E você começa a ter isso a partir do momento que você dá valor e olha para coisas que são simples na sua vida, são cotidianas. São ordinárias. A vida ordinária, como ela é. A vida como ela é. Você ter gratidão pela sua vida, né? No seu dia a dia, simplesmente pelo fato até da saúde, né? Sim. Então, eu tive agora num retiro de meditação, o Vipassana, que são 10 dias de silêncio, meditação o dia todo. Então, eu tive alguns momentos ali de gratidão, porque eu percebia que o simples que eu tinha era muito, dentro daquele cenário onde eu estava. Conta aí pra gente, Cláudio. Então, você acordar às 4 horas da manhã, 4h30 já está sentado, meditando, olhando para você. O momento em que você faz a sua refeição, uma refeição simples, mas super rica, saborosa. E aí você está com um prato simples, um talher simples, uma caneca de alumínio. Você está no simples, dentro de uma natureza exuberante. E ali você vê e vivencia de que, assim, eu não preciso de muito. É o contento. Você fala, só fica aqui, ó, contentamento. Quando eu entendi essa palavra, quando a gente sente isso, né? Pois é, então é algo que precisa ser vivido. Não adianta você ir no restaurante, abrir o cardápio, ler o cardápio e ir embora. Você precisa saborear. Então, é quando você, através de uma prática de atenção plena, do mindfulness, que você olha para o prato que você tem na sua frente e você começa a perceber, caramba, eu tenho comida no meu prato, eu posso comer sozinho. Então, isso começa a ativar no seu cérebro um bem-estar. É essa gratidão que a gente fala, de saúde, de você poder ser independente. E é só quando você vivencia algumas coisas com pessoas ou que você mesmo passa por algum tipo de limitação, é que você percebe isso. Porque Sim. A gente só percebe a luz por conta da escuridão. Sim. O dia pela noite. Uhum. A felicidade pela tristeza. Então é só quando a gente sente falta, e às vezes é uma coisa boba. Se você, sei lá, bater o dedo mindinho e você ficar com ele imobilizado, você vai dar valor a esse parece dedinho. que você está com o braço quebrado. Porque tudo gira em torno de um dedo mindinho que está paralisado. Aí você fala assim, nossa, eu nunca dei valor ao meu dedo mindinho, sabe? Então, são essas coisas que a gratidão, ela está ligada à meditação, porque é você olhar para o ordinário e ver o quanto isso é grandioso. Sim. Quando eu escutei essa frase, né, a felicidade está na vida ordinária, isso me deu tanta luz assim no caminho, né? Porque a gente conecta muito, né, a felicidade a adquirir coisas que ainda não tem, ou esperar, né? Falo muito, né, nos outros episódios, se aposentar, esperar aquilo para conseguir começar a ser feliz, né? E aí, num
num dos estudos que eu tenho feito, né, numa das aulas, o professor falava, gente, a felicidade está na vida ordinária, naquela rotina do dia a dia. E nessa rotina e nesse conhecimento que o Cláudio acabou de falar, desse retiro que ele ficou, Vipassana, gente. São 10 dias em silêncio. Então, é 10 dias dele com ele mesmo. E provavelmente ele deve ter passado por muitos estágios, que eu quero saber detalhes, mas ele compartilhou ali uma das vivências, né? Daquele contentamento, da gratidão. Então, isso são coisas que a gente experiencia quando a gente se abre para as práticas de mindfulness, de meditação. Então, é exatamente aí que elas contribuem para a nossa saúde mental, né? E hoje em dia tem muito estudo, né? Muito interesse em investigar práticas de gratidão mesmo, por conta dos benefícios que essa prática traz na saúde mental, na saúde emocional e, consequentemente, na saúde física, né? Então, não é brincadeira a prática de gratidão, né, Cláudio? E você pode começar a exercitar isso daqui a pouco, né? Agora, você está ouvindo esse podcast, terminou de escutar, você pode, né, parar ali alguns instantes, né? E tentar pensar, né? Trazer ali pelo que eu sou grato. Tentar trazer a beleza para as coisas simples, principalmente para isso que a gente falou aqui, para a vida ordinária. Entendeu? Trazer esse contentamento, né? E existem também, né, dentro do mindfulness, além de toda isso que você trouxe, que é a transformação que acontece, existem, né, ali as práticas, né, aquele sininho que toca para ajudar a gente a lembrar ali de exercitar a E tem gratidão. uma técnica bem simples que ajuda até contra esses pensamentos intrusivos que acabam nos colocando para baixo, vem essa tristeza, a depressão se esconde ali de maneira silenciosa nisso daí, que é você substituir esses pensamentos pelos de gratidão, que é você olhar para o que você tem na sua vida, você olhar para a sua vida. Então, assim, cara, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu sei que se eu tiver fome, eu tenho o que almoçar. Olhar para a realidade sem comparar. Sim, sabe? Né? Eu tenho a minha saúde, então tem uma série de coisas que, a princípio, se você vai fazer o seu caderninho da gratidão, enumerando ali, sabe, coisas pelas quais você é grato, talvez você de início fique assim, pô, mas vou escrever o quê? Daqui a pouco vai faltar espaço na folha, porque tem muitas coisas. Então, nesse exercício de quando chega um pensamento ruim, negativo, você, opa, tocou o sininho, peraí, não, eu sou grato por isso, sabe? Eu vivencio isso, sabe? Porque a nossa mente, né, ela tem um padrão de levar assim sempre para uma situação negativa. Sim. Que eu acho que é um mecanismo meio que de proteção, né? Então, não é uma brincadeira, a gente tem que levar a sério essa luta constante, né, com a nossa mente. Porque se vocês observarem, e dependendo aí do padrão de cada um, né, que se alguém está vivendo ali um momento ansioso, não estou dizendo que a pessoa está diagnosticada com ansiedade, né? A gente tem que conhecer esses padrões e começar a perceber, né? O ansioso, ele leva sempre projeções para coisas ou desastres que podem, né, acontecer. Ou, de repente, quem volta muito lá no passado, né? Já ali... Ressentindo, trazendo, sabe? Aquela... Então, a gente tem que estar sempre nesse... como é que se fala? Devemos estar atentos sempre a isso. Viu que a mente foi para um padrão negativo, a gente pode usar essas práticas de gratidão. Só que já que a gente falou nisso, eu quero também já entrar num tema que é muito sério, porque a gente fala de gratidão, agradecer pelas coisas que tem, tentar trazer um equilíbrio, um estado mais positivo para esses padrões negativos. Só que, quando a gente fala desse assunto, tem algo muito sério também, que as pessoas, quando a gente fala de positividade, também acham que é good vibes, desculpa o termo. Mas não é só positividade, né, assim, o tempo inteiro. Então, existe, gente, tudo existe um equilíbrio, tá? E já existe até hoje em dia um termo, né, que é a positividade tóxica, que, né, tem livros, já tem ali bastante estudo em cima disso, porque eu vou até pedir para o Cláudio também desmistificar um pouco. Eu queria muito, já que eu falei da gratidão, que a gente trouxe esse tema, de trazer
um estado mais positivo para a mente, isso não é ignorar situações sérias que a gente vive. Então, vamos conversar um pouquinho, Cláudia, para desmistificar isso, para as pessoas também não acharem que estou passando por um momento, recebi um diagnóstico seríssimo, não, vai melhorar, tá tudo bem, sabe? Não é um good vibes, não é uma positividade tóxica, né? Quando que ela chega assim a ficar tóxica, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, para as pessoas não misturarem aí, né? Não dar aquela confusão de que tudo é também, tô aqui, é paz e amor, tá tudo bem, eu tenho que só pensar no positivo, né? Não é assim. Claro, e assim, a gente não tem uma vida em linha reta. Você não está o tempo inteiro feliz, você não está o tempo inteiro triste. Uhum. Então, essa coisa de assim, eu quero ser feliz, não dá. A gente pode estar feliz e estaremos em alguns momentos. Mas você não consegue manter isso o tempo todo. Sempre, exatamente. Sabe? Não dá. Muitas vezes a gente escolhe como uma forma de camuflar, de se defender, criar uma barreira com essa positividade. Então, eu estou sempre rindo, eu estou sempre fazendo piada, eu estou sempre, né, de bem com a vida. Mesmo em circunstâncias difíceis. Nunca acho problema, sabe? A minha vida está desmoronando e eu estou, sabe, sempre bem, está tudo ótimo. Não está tudo ótimo, sabe? Isso é invalidar as emoções, né? É você invalidar, é você ignorar. Então, assim, ora, chegou algo, né, que está impactando negativamente na minha vida, você sente essa emoção. É importante você sentir a sua tristeza, você sentir a sua raiva, mas é aquilo, é respirar fundo e, bom, como que eu posso resolver isso? Exato. Conseguir ter uma luz, né, nessa jornada para frente. Não colocar para terceiros a solução dos meus problemas. Ter essa esperança de que tudo vai se resolver. Sim. E a esperança, ela acaba prolongando um sofrimento. Uhum. Sabe? Você ter confiança de que as coisas vão se resolver, de que eu posso fazer, né, com que isso ali acabe, é uma coisa. Sim. Agora, quando você fica numa esperança de que as coisas vão se encaixar, que vai dar tudo certo, você está ignorando um problema que pode se agravar. Isso aí é muito sério no tema que a gente está falando, né? Porque é uma negação da realidade, uma negação, uma não aceitação das emoções que vai sendo levada. E talvez aí, num momento mais difícil ou numa notícia, de repente, mais desafiadora, se você está levando a vida dessa forma, ignorando momentos, né, difíceis, a questão da saúde mental fica totalmente, né, claro, frágil, assim, né? Porque é muito sério, gente. A gente tem que ter os momentos de luto, né? É importante passar. Não tem como. Pode até querer ignorar. Talvez você passe por uma situação muito difícil e ignore. Só que isso lá na frente vai ter um preço. Então, na psicanálise, que a gente falou aqui um pouquinho, em momentos que a gente tem ali uma notícia que é muito desafiadora de não saber como lidar, não é o primeiro momento, não é começar a ver as coisas de uma forma, né, só a positividade ali. É viver aquele luto. É o aceitar, né, Cláudia? Aceitar que aquilo ali existe. Aquilo ali aconteceu. Respirar e aí dar o próximo passo em que, sim, precisa sempre tentar buscar ali um olhar positivo dentro de uma situação, né, desafiadora. E uma maneira que eu acho, né, importante, que talvez fique mais claro para você identificar isso, é você observar como você se coloca para fora e como você se sente por dentro. Porque para fora, uma coisa boba, você quer comemorar o seu aniversário e aí fazer um churrasco. E você conta que o tempo fique bom, não chova, porque é uma área aberta. E aí chega no dia, não temos controle sobre nada, principalmente o tempo. E aí chove. Sim. E aí, por fora, você está assim, gente, mas imagina, olha que bênção que é a chuva, nossa, as plantinhas vão estar super felizes com isso. Mas e por dentro, como que você está se sentindo? Ora, se você não está bem, se você está esbravejando, é óbvio que isso é uma positividade tóxica. Uhum. Ora,
que você pode fazer nesse caso? Poxa, que pena que está chovendo. Bom, mas assim, tem um plano B. O churrasco ele vai acontecer numa área coberta. Eu vou fazer uma outra coisa para o meu aniversário. Porque também passar o dia inteiro reclamando, se lamentando, não vai melhorar, só vai piorar o seu dia. Então, quando você muda a sua forma de encarar, você diminui essa pressão, essa raiva, e você olha para as coisas como elas são. Exatamente. E para a gente ter um olhar assim, a gente já tem que estar ali num caminho da gente começar a tomar consciência, né, das coisas. Então, quem já faz terapia, né, quem já está acostumado ou Medita. ou busca já essas práticas de autoconhecimento, até uma prática de yoga, a gente está o tempo todo ali. Às vezes pode ser desafiador, eu mando levantar assim, falo, por favor, levanta o braço e falo para descer e prestar atenção na diferença entre o lado esquerdo e direito. Existe uma diferença, porque um lado se movimentou, o outro não. São práticas que vão obrigando a gente, né, eu usei a palavra errada, que vão ensinando a gente a começar a ter consciência de pequenos detalhes e sair um pouco desse fluxo de deixa a vida me levar. Eu sempre falo deixa a vida me levar. Porque quando a gente vê, né, se a gente deixa a vida levar a gente, aí as emoções, que nem a história que o Cláudio contou, eu já estou imaginando, assim, se você não tem ali uma base de um pouquinho já dessa busca de autoconhecimento, você vai explodir e vai falar, acabou meu aniversário, estragou e ainda vai achar alguém para ser o culpado. Não sei se São Pedro ou, de repente, alguém que não falou bem com você, foi você que estragou o meu aniversário. Aí choveu, a gente põe a culpa em tudo, né? Quem já não fez isso, gente? Culpar os outros e tal. Então, o que acontece, que eu acho, assim, antes de eu mudar, gente, eu quero falar, eu passei por uma situação assim recente, Cláudia, um evento gigante, assim, para 150 pessoas, um sonho realizado num ponto turístico, que era o meu sonho, poder levar yoga, uma prática de yoga e meditação, num dos morros mais altos, lá no Pão de Açúcar, um lugar que, né, eu gosto muito de frequentar. Consegui fazer com que esse evento acontecesse. E o que aconteceu no primeiro dia? Tem algum... Choveu. Choveu muito e as nuvens, ficou nublado, não dava para ver o Pão de Açúcar, não dava nem para perceber que a gente estava lá. Então, já no caminho, foi um exercício, assim. Ou eu já ia chorando, batendo pé. Lógico que eu fiquei com muita raiva e passaram vários pensamentos que eu fico imaginando como deve ser ficar 10 dias só tendo que atravessar esses pensamentos que a gente recebe, né? E tendo que lutar, e passando por eles, e passando porque a gente sabe que a gente vai chegar lá e vai ter um céu azul. Então, no caminho, eu fui refletindo muito. Por que veio primeiro, por que isso está acontecendo, por que comigo? E aí eu fui até eu chegar no momento de consciência. Gente, situação natural, aonde a gente está, aonde eu moro, né? É super normal chover. E, enfim, aí é sempre esse ponto que eu fico muito assim, eu tento cuidar na hora de falar disso, para a pessoa não confundir com uma positividade tóxica, né? Que aí eu comecei a pensar, cara, o evento vai acontecer lá, eu vou estar nas alturas, porque estar lá em cima, já no topo daquele morro, a gente já tem uma sensação diferente. Quem já pratica ali uma meditação, um yoga, alguma prática, já sente ali um prazer de estar. E chuva, a gente precisa da chuva, assim, eu me identifico muito, eu gosto, né, de práticas, para mim, dias de chuva são gostosos, né? Mas como que eu ia falar isso com as pessoas sem parecer que a professora ali quer trazer uma positividade ao ponto de negar que, é um maior perrengue pegar transporte, chegar num evento com chuva, subir bondinho, atravessar até chegar à aula. Teve que passar por uma parte aberta em que todo mundo se molhava. Então, eu cheguei ali ao ponto, né, nesse dia que eu fiquei refletindo muito. Uma das coisas que eu refleti muito é sobre a expectativa que a gente cria sobre tudo, né? Que exige da gente ali uma busca pela perfeição, é uma exigência. Então, aprender a entender ali sobre a expectativa que a gente gera, entender. E quando a gente fala disso, de agradecer e de tentar trazer um estado mais positivo
por conta da saúde mental, aonde saber que você está tendo um positivo que não está ali também negando as coisas, né? E aí eu acho que é o caminho do meio. E o caminho do meio é maravilhoso, que eu acho que é ali que a gente começa a tentar entender o que é o caminho do meio, entender a felicidade, porque eu tenho estudado, gente, sobre felicidade, inclusive, vou até fazer propaganda aqui no podcast, vai acontecer um congresso, existe um congresso chamado Congresso da Felicidade, tá? Ele acontece em Curitiba, vai ser agora no dia 2 e 3 de novembro, em que a gente estuda ali a felicidade a partir de um olhar científico, né? E dos efeitos, né, que traz ali no nosso corpo de uma forma integrada, no nosso corpo feito de emoção, nosso corpo, né, a nossa saúde mental, nosso corpo de uma forma integrada, né? Então, queria falar, assim, finalizar falando um pouquinho sobre esse caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, sobre essa visão da felicidade também, né? Que a gente fala felicidade, é uma palavra que a gente está acostumado a falar no dia a dia, tem até falado, as crianças têm falado mais por conta do filme lá, do Divertidamente, né? Que tenta trazer ali de uma forma mais explícita ali as emoções, né? Mas também a felicidade é algo tipo a questão da positividade, né? Existe muitas coisas ali escondidas, né, na felicidade. Então, vamos finalizar aí falando um pouco dessa felicidade que está na vida ordinária, em chegar ali e entender, né, que eu acho que aí é tudo equilibrado. A gente vai entendendo que a vida está ali no caminho do meio, que é o equilíbrio, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Cláudia. Os extremos, eles acabam trazendo sofrimento, tanto do excesso quanto da falta. Então, a gente já vê que a gente precisa ter uma vida em equilíbrio, seja na nossa alimentação, nos nossos prazeres, porque o desejo, né, que aí está dentro, né, da mensagem do budismo, que o desejo é a origem do sofrimento. Não que a gente não tenha que, assim, almejar algo, né, para conquistar, mas é quando esse desejo ele acaba nos dominando. E a falta dele, né, daquilo que a gente não pode ter. Então, isso vai gerar um sofrimento. Então, essa felicidade, né, das coisas ordinárias é quando você começa a ter consciência daquilo que você está vivendo no agora. Não é na frente, não é no futuro. Quando você chegar sexta-feira, né, hoje, happy hour, então você já começou a semana pensando na sexta. Projetando que a felicidade só vai acontecer na sexta. Aí Sim. você já gerou ansiedade. E aí você dispara. acha que nessa sexta-feira você vai ser feliz. Só que pode não acontecer, dá tudo errado. Então, você tem uma expectativa que acaba por uma decepção. Você tem a expectativa da sua viagem, que vai ser incrível. Só que o voo atrasa, tem malas extraviadas, você vai para um lugar de praia, chove. Então, ou seja, você está imaginando uma série de coisas num extremo e que acabam te trazendo um sofrimento. Tudo aquilo que você, né, teve de expectativa acaba não acontecendo. Então, o nosso corpo, a gente tem um ponto central, um equilíbrio no nosso corpo. Então, quando você pende para um lado, pende para o outro, é natural. Você tem um momento de raiva, você tem um momento assim, de muita alegria. Então, nesse dia a dia, você buscar um equilíbrio naquilo que você come, no que você bebe, no que você trabalha. Para a gente que trabalha muito online, trabalha em home office e tal, é importante que você tenha uma disciplina e organização no seu dia. Porque eu reparei, e muita gente também deve ter visto que, cara, quando você está em home office, você trabalha mais Muito quando você está no escritório. Porque você já acorda já vendo e-mail, você toma café respondendo WhatsApp, e aí quando você vai ver já são 9 horas da noite, sendo que se você estivesse no escritório acabava às 6 horas. Você teria saído às 6, tem aquele tempo lá de transporte, enfim, de deslocamento, mas... Então, ora... a mente fica ali em alerta o tempo inteiro. Eu tenho né? que ter, sabe, um equilíbrio no meu dia, de ter o meu momento de lazer, de ter o meu momento de pausa. Sempre assim, eu não tenho que estar produzindo o tempo inteiro.
Eu não Lembrem tenho, disso, eu não gente. tenho que estar o tempo todo ocupado. E a gente, às vezes, fica assim. Nesse retiro do Vipassana, era assim, eu não tinha que me ocupar com nada. Então, isso me Ah, isso deve ser trouxe, tão libertador. sabe, né, uma reflexão profunda sobre, cara, se em algum momento, né, eu nas minhas caminhadas entre o refeitório e os aposentos ou a sala de meditação, eu pensava, né, poxa, tem horas que eu quero ir embora, mas eu sei que quando eu voltar para o caos do dia a dia, eu vou sentir falta disso aqui. Nossa, então eu preciso aproveitar esse Enquanto eu tô momento aqui. enquanto eu caminho com consciência, deixando tudo lá, sabe, que eu não vou resolver agora. Sim. Então, esse caminho do meio que a gente constrói no nosso dia a dia é justamente ter esse equilíbrio, de ter as nossas atividades. Eu trabalho, eu estudo, eu me relaciono, eu tenho prazer, mas eu também tenho o meu momento de pausa. Eu só quero apenas sentar e observar pela janela. Sim. Simples. A felicidade, né? Acho que ela tá sempre nesse simples, né? A gente que impõe muitas coisas por conta da forma como a gente vive, né? Então, acho que os conhecimentos milenares aí da meditação, até da meditação tradicional, traz muito isso, né? Essa pausa de respirar. Isso é felicidade, sabe? Então, a gente vive num mundo que é muito frenético, né? A gente tá aqui no país mais ansioso. Então, por isso que eu quis muito trazer esse tema com o Cláudio nesses 3 episódios em que a gente fala basicamente da saúde mental, gente, porque a gente pensa sempre, né, quando fala em saúde, em correr para cuidar do físico e esquece que não tem uma alta performance em nada se a saúde mental ela tá debilitada. Então, eu acho que desse finalzinho assim fica aí um grande aprendizado de que é o equilíbrio, é o caminho do meio, é entender a felicidade, sabe? Tem alguns livros que a gente pode deixar também aí depois anotado no podcast para quem quiser ler, né? E conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse assunto. Enfim, hoje a gente trouxe bastante tema aí, mas tudo, gente, focado, né, em trazer um conhecimento sobre a importância de cuidar da saúde mental, né? Então, eu queria trazer umas reflexõezinhas, depois se puder, assim, quando vocês estiverem escutando o podcast, dá uma pausa e respira fundo, que nem o Cláudio fez uma prática no episódio passado, tem uma prática curtinha, só de presença, assim. Então, tenta fechar um pouquinho os olhos e pensar, a felicidade vem de conquistas externas ou de uma paz interna, né? Para por alguns instantes. O que faz te sentir vivo? Já parou para pensar? Porque às vezes não dá tempo, a gente nunca para e pensa o que realmente me faz sentir vivo, vida, vitalidade, sabe? E aí o que te traz um senso de propósito? Será que isso está ligado à sua felicidade? Então, acho que essas reflexões assim a gente pode fazer para gente, para de repente dar uma pausa aqui, né? E lembrar o que realmente faz sentido para gente, né? Porque é isso. Existe sim essa demanda do flow da vida, da gente seguir, mas lembrem, é a meditação que vai te trazer de volta aqui para o agora, para poder ver nessas coisas simples do dia a dia, né? Na prática ali da gratidão, da autocompaixão, esse cuidado com si mesmo, sabe? É ali que está a felicidade, que está esse caminho do meio, que está essa vida equilibrada. Então, quis que a gente trouxesse muito nesse episódio mais um pouco de informação e um alerta para que cada vez mais, né, as pessoas se abram para cuidar da saúde mental, desmistificando, tirando esses tabus, buscando mesmo fazer a sua terapia, buscar também outras terapias integrativas complementares que cuida da sua saúde de forma integrada. Isso também sem tirar a parte do cuidado com tudo, né? Porque é integrado. Que nem o Cláudio falou, é uma boa alimentação, é o cuidado, tem que cuidar da saúde física, a gente tem que cuidar dos músculos, dos ossos,
mas tem que cuidar também ali da saúde mental. Gente, né? Discussões profundas, reflexões, esse é o objetivo aqui do Despertamente. Eu amei esse episódio, muito importante. Então, antes de finalizar, quero voltar aqui no Setembro Amarelo, tá? Trazer aqui mais algumas informações importantes. Só um minutinho. Como ajudar, gente? Queria falar um pouquinho sobre isso, né? Se você sentiu, né, que tem alguém ali passando por alguma dificuldade, a gente tem que perceber, né, em pequenos detalhes, porque a maioria, gente, a maioria das pessoas, né, Cláudio, não vai falar, cara, tô me sentindo péssimo, não tenho vontade de levantar da cama. Ninguém quer falar sobre isso, né? Então, fiquem atentos aos sinais. Sempre que puder, ofereça ajuda a uma pessoa para ela expressar os seus sentimentos, sem estar ali com julgamento nenhum, deixar claro isso, oferecer um ambiente acolhedor. Então, sempre que a gente puder incentivar que a pessoa busque uma ajuda profissional, uma ajuda de psicólogos, de psiquiatras, uma busca ali, de repente, começar até mesmo, né, por uma prática de yoga, uma meditação, que vai começar a trazer tipo um espelho, né, para a pessoa começar a despertar para essa expansão, né, da consciência. Então, a gente fala aqui da meditação e tal, isso não anula quando alguém já está num estágio avançado, né, procurar mesmo a ajuda médica, né? A intervenção, às vezes, é necessária, enfim, com remédios. É um assunto muito sério, mas a gente quer trazer a prevenção, que eu acho que é o mais importante, né? Que é o que a meditação faz, que é o que o mindfulness faz, prevenção. Tem alguma coisa que você queira falar ainda nesse assunto, finalizando sobre realmente assim o Setembro Amarelo? Fique atento aos sinais. As pessoas sempre dão sinais. Se faça presente na vida do outro. Ouça, sabe, com atenção. Não tem nada mais precioso do que o nosso tempo quando a gente disponibiliza para o outro. E às vezes é o nosso colega de trabalho, quem está do nosso lado, sabe? É um filho, nosso pai. E observe, sabe? Porque a gente está, assim, cada vez mais distante por conta da tecnologia. A gente manda uma mensagem e não está presente na vida do outro. Então, se faça presente. Oferecer ajuda, sabe? E estar ali atento aos sinais. Isso que o Cláudio falou, realmente, gente, às vezes é do nosso lado, né? E aí é muito triste a gente ver que, de repente, uma pessoa adoeceu, chegou ali a um ponto extremo e a gente nem percebeu, né? Isso fica pra gente mesmo, né? Pra gente também se olhar, né? Então, é isso. Setembro Amarelo traz ali a força, né, em setembro, enfim, é uma campanha, mas é o ano inteiro que a gente tem que estar nesse alerta, tá? Mas é isso, a campanha visa realmente desmistificar esse estigma em torno da depressão, dos transtornos mentais, da ansiedade, mostrando que é possível todo mundo se recuperar com apoio. É apoio, é uma rede ali, fortalecer cada vez mais. Então, novamente, eu quero falar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? Que oferece atendimento gratuito, sigiloso, 24 horas por dia, através do telefone 188, tá? Então, fica esse alerta. E antes de finalizar, essa campanha, o Setembro Amarelo, é para salvar vidas, fortalecer a rede de apoio, lembrando a todos que ninguém está sozinho e que é possível a gente prevenir o suicídio. Então, gente, é um tema, né, forte, impactante, mas que a gente pode falar dele, não precisa ficar escondendo, tá? E chegamos aí, né, ao finalzinho. Hoje a gente foi até um pouquinho mais longo, né? Cláudio, queria agradecer a sua participação, por compartilhar comigo, poder compartilhar de um tema ali tão importante. E é muito bom a gente poder falar de saúde mental, né? Ali é um tema que é necessário. Hoje em dia a gente tem que falar de saúde mental que nem a gente fala aí da saúde física, com o mesmo equilíbrio. Então, Cláudio, obrigada por estar aqui novamente. Se você quiser deixar aí falar sobre algum curso, alguma formação sua que tenha, falar onde as pessoas podem te encontrar, aproveita aí esse momento.
Eu que agradeço, Bianca. Sempre é um prazer estar aqui com você, aqui no Multistúdios, para a gente, né, ter essa conversa, esse bate-papo, que com certeza alguém vai se identificar, isso vai fazer a diferença na vida de alguém. E para me encontrar lá no Instagram, Cláudio Melo Terapias, eu dou um curso de Mindfulness, então eu ensino as pessoas a meditar, a conduzir uma prática, né? Tem as aulas particulares, então se você tem uma dificuldade para começar sozinho, só me procurar que eu te auxilio nesse processo para que você traga a prática para o seu dia a dia. Fora os cursos de cristais, de sound healing, que é a terapia do som. Então, Cláudio Melo Terapias, lá no Instagram. Obrigada, Cláudio. Você falou aí no finalzinho, né, das terapias complementares e outras terapias de cristais, sound healing, que é a terapia do som, que vocês já devem ter escutado a gente falar muito. Vai ter um episódio falando sobre isso. A gente vai ter aí uns próximos episódios falando um pouquinho dessas terapias complementares para vocês conhecerem um pouco mais. Existem algumas, né? Eu vou trazer convidados para falar das que eu já vivenciei, para poder compartilhar algo que eu conheça, né? E é muito bacana, gente, o que o Cláudio falou desse atendimento individual, né? Com práticas meditativas, práticas de mindfulness, em que você aprende a criar novos hábitos, que o nosso cérebro, ele pode se modificar, gente, tá? Isso é maravilhoso. Então, a gente pode inserir novos hábitos e mudar, sim, a nossa forma, a partir do momento que a gente vai criando novos hábitos, né? Neuroplasticidade, a gente vai conseguindo ali ter uma mudança. Então, isso é uma alegria, né? Então, a gente está falando aqui de algo que, nossa, saber que, né, não é daquele jeito e não vai ser daquele jeito para sempre é maravilhoso. Então, é isso, gente. Sigam o Cláudio nas redes sociais para acompanhar aí quando vai ser o próximo curso, quando abre a próxima turma. Acompanhem também o meu Instagram. Lá eu divulgo onde vão ter os próximos eventos, os próximos episódios. E a gente realmente chegou ao fim desse papo maravilhoso, necessário, adorei. A gente chegou aí ao fim do 3º episódio com o Cláudio. Quem sabe, né, mais para frente a gente traga aí outros temas, né? Porque tem muita coisa, gente. A gente aqui é das terapias. O Cláudio tem várias também, tá? Então, novamente, Cláudio, obrigada, tá? Então, eu vou encerrar agradecendo vocês que escutaram o podcast, pedindo para compartilharem com quem vocês acharem que vai ser algo construtivo para aquela pessoa, é um assunto que ela gostaria. Compartilhem para que ele chegue em mais pessoas. E, se você acompanha e gosta, já ativa o sininho para sempre que tiver um novo episódio, você receber uma notificação. O podcast tem lá uma caixinha de interação. Então, se puder mandar um feedback ou falar sobre um assunto que você gostaria que eu trouxesse, eu vou amar interagir com vocês. Então, muito obrigada. É isso. Fiquem aqui ligados para que vocês descubram cada vez mais ferramentas e formas terapêuticas, né, para ajudar vocês no seu despertar, na sua busca, na sua jornada de autoconhecimento. Obrigada. Namastê.